Então a gente tem que tomar muito cuidado com o peso. Agora a gente vai falar sobre colesteróis, né? Eu gosto muito dessa temática, né? Então você deve saber e acompanhar, né, os seus níveis de colesterol ao longo do tempo e tomar medidas para reduzir o colesterol alto, né? A gente pode hoje verificar de maneira muito individualizada, né, o risco de doenças cardiovasculares com calculadoras de verificação e mudança de controle. É o que eu faço diariamente no meu consultório. Eu calculo o risco cardiovascular do paciente o tempo todo, né? Todo paciente eu preciso fazer isso. E como que isso acontece, né? Isso é individualizado. Por exemplo, esse paciente, usando a calculadora de estratificação, deu como ele é de muito alto risco. Então, para reduzir a chance dele de eventos do tipo AVC e do tipo infarto, eu preciso manter, né, um LDL, que é o colesterol ruim, menor do que 50. Então, esse é o propósito da gente individualizar. Para alguns vai ser 130, para outros vai ser 100, para outros vai ser 70, mas no caso específico do cálculo desse paciente, ele foi 50, porque ele era de muito alto risco, né? Bem, como que isso funciona? Isso aqui é um coração, né? Um coração aberto, vamos dizer, o sangue entra pelas veias cavas, chega no átrio direito, aqui a gente tem a válvula tricúspide e o ventrículo direito. Aqui a válvula pulmonar, então essa região ela contrai, vai para o pulmão, oxigena, vai para o lado, volta, né, oxigenado para o átrio esquerdo. Aqui a gente tem a válvula mitral. Então essa cavidade é a cavidade esquerda, esse é o músculo mais nobre que nós temos do coração. Ele contrai e ultrapassa a válvula aórtica e ejeta o sangue para dentro da aorta e ele vai se dissipar, vai atingir todas as células e todos os órgãos, né, do nosso organismo. E quem que mantém esse músculo, né, essa máquina, essa bomba batendo? O próprio sangue, né, através das coronárias. Aqui, como a gente percebe, é uma coronária direita e a coronária, o tronco da coronária, a circunflexa e a descendente anterior. Então, a própria artéria coronária irriga o músculo, né? Imagina que eu vou dar um zoom nas artérias do nosso organismo. É isso que a gente vai ver. Então, ela tem 3 camadas e o sangue passa aqui no meio. Tudo aquilo que nós conversamos, né, sobre hipertensão, obesidade, diabetes, sedentarismo, cigarro, alimentação, ao longo do tempo, de uma maneira didática, ela vai tornando essa última camada uma camada mais frágil, mais frouxa. E aquele colesterol ruim, chamado LDL, ele começa a entrar, penetrar nessas camadas e criar essas placas que nós chamamos de placas de gordura, né? Placas de ateroma, ou seja, está instalado aquilo que nós conhecemos como aterosclerose, né? E ela é evolutiva, ela vai crescendo, 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 até um dia que isso rompe, e quando rompe nós temos o que chamamos de evento agudo, ou seja, infarto ou AVC. Se for no coração é infarto do miocárdio, se for na cabeça é AVC, e tudo isso nesta região. Então o que a gente deve fazer é evitar que isso progrida ou que isso aconteça, né? O cigarro também inflama muito isso aqui. Então tudo aquilo que a gente conversou previamente, aquela introdução, é para que isso aqui não aconteça. E quando você vê aí o cateterismo, então o ecocardiograma de carótides, que ele fala assim, nós temos 20%, é como se fosse essa faixa. Eu tenho 50%, é como se fosse essa. Eu tenho 80%, é como se fosse essa faixa. E aqui é quando o vaso está ocluído. Bem, e como que isso funciona, né, no final das contas, para você entender? Então, tudo que você se alimenta, né, esse é o ciclo da gordura, tudo que você se alimenta, ele é absorvido, sofre um monte de reação enzimática que a gente vai focar em 2 moléculas. O HDL, que é o colesterol bom, que ele quanto mais alto, melhor, e o LDL, que é o colesterol ruim, que ele quanto mais baixo, melhor. Porque o LDL é aquele que vai criar aquelas placas de gordura, vai ajudar a criar aquelas placas de gordura. Então é nesse que nós devemos atuar, tá certo? Bem, e de uma maneira muito simples e muito leve para a gente guardar isso, é mais ou menos assim. Nas palestras as pessoas adoram quando a gente fala isso.
Então o LDL é quando logo Deus leva, ou seja, colesterol ruim. Se você não cuidar, enfim, o desfecho vai ser ruim. E o HDL é hoje Deus livra, quando mais alto, melhor. Então isso é uma forma didática, uma brincadeira que todo mundo gosta, que se diz aí. Bem, uma pergunta terrível no consultório que não dá para entender, né? Remédio de colesterol faz mal? Quais são os remédios de colesterol que nós temos? Simvastatina, as estatinas, né? Simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, entre outras. Então são medicações prescritas para quê? Para reduzir os níveis de colesterol no sangue, como dito anteriormente, especialmente o LDL, que é o colesterol ruim. Isso começa lá atrás, em 1994, no estudo 4S. Então, de uma maneira muito simples para vocês entenderem, foi dividido uma população entre quem tomava simvastatina e quem não tomava. Placebo é como se fosse um remédio que não... farinha, vamos dizer assim, farinha. E aí, quem usava simvastatina teve uma redução de mortalidade de 30%. E esses estudos, eles têm hoje compilados milhões de estudos, muitos estudos. A medicina ela não tem dúvida que o remédio de colesterol ela faz bem, e muito bem, tá? Muito bem. Não tem dúvida sobre isso mais. E se você, encontrar por aí alguém que fica falando mal das estatinas, toma cuidado, né? Pode ser um Charlix, né? Esse é um meme que eu vi na internet, achei muito interessante. Que é o soro azul, vitamina D em doses cavalares, hormônios com fins estéticos, prescrever a tabela periódica inteira para o paciente, ou não. Agora, exercício físico, alimentação saudável, dormir de 7 a 8 horas e cortar o tabagismo, aí sim é isso que a gente deve fazer. Vamos partir então para o que eu mais gosto,